Eu compartilho essa história hoje não apenas como uma memória, mas como um alerta carinhoso para meus colegas professores e para todos que se interessam por educação. Há 30 anos, quando comecei minha jornada em sala de aula, eu não tinha o preparo e, francamente, nem o olhar que temos hoje para o autismo e para a neurodiversidade como um todo. O conhecimento ele era escasso, as ferramentas eram limitadas e muitas vezes agíamos com base na intuição, que nem sempre é a melhor conselheira. Lembro como se fosse hoje, diante de uma tarefa simples de redação, aquele aluno quieto, que raramente participava das conversas em grupo, entrou num estado de hiperfoco impressionante. Era como se o mundo ao redor dele tivesse desaparecido. A caneta deslizava pelo papel, as palavras fluíam com uma velocidade e uma profundidade que me deixaram absolutamente maravilhada. Ele não estava apenas escrevendo, ele estava construindo um universo inteiro ali, na sua carteira. A concentração era total, pura, uma demonstração de talento bruto que eu, como jovem professora, senti um impulso imediato de celebrar. Na minha inocência da época, naquela vontade genuína de validar e enaltecer o esforço de um aluno. Achei que ele precisava de aplausos. Achei que o reconhecimento público seria a maior recompensa. Então eu chamei a atenção da turma, fiz alvoroço, pedi para que todos parassem o que estavam fazendo para observar aquele prodígio. Eu queria valorizá-lo, queria que ele se sentisse visto e especial. Mas o que eu não percebi, naquele momento, é que eu estava, na verdade, invadindo o seu porto seguro com barulho, com olhares, com um excesso de estímulos que ele não havia pedido e para o qual não estava preparado. O resultado foi imediato e devastador para mim. Quando ele finalmente levantou a cabeça, percebendo a atenção de todos voltada para si, ele travou, congelou. Ficou estático, visivelmente desconfortável, sem graça. Aquele fluxo criativo se quebrou instantaneamente, e foi o silêncio dele, um silêncio pesado e constrangido, que gritou para mim. Naquele instante, tive o meu despertar. Percebi que não se tratava de timidez, como eu havia rotulado por tanto tempo. Era uma mente diferente, uma mente maravilhosa, brilhante, mas que funcionava em outra frequência, com suas próprias regras e necessidades. Aquele episódio foi um divisor de águas na minha carreira. A partir daquele dia, comecei a estudar, a pesquisar, a tentar entender o que havia acontecido. Foi a minha introdução, na prática, ao conceito de sobrecarga sensorial. Compreendi que o cérebro de algumas pessoas processa o mundo de maneira muito mais intensa, o que para mim era um gesto de incentivo. Para ele foi uma avalanche de informação sensorial e social que o sobrecarregou. Hoje, 30 anos depois, eu sei identificar os sinais. Aprendi a observar mais e a intervir menos. Aprendi que o hiperfoco é uma janela para um mundo interior rico e que muitas vezes a melhor forma de nutrir esse talento é garantir que essa janela permaneça aberta, sem interrupções desnecessárias. E eu conto essa história para que você, professor, educador, pai ou mãe, tenha essa percepção talvez antes do que eu tive. Se um aluno, um filho, uma criança brilhar no silêncio, respeite o silêncio dela. Observe a que distância ela se sente confortável. Pergunte, de forma discreta, se ela gostaria de compartilhar, mas esteja pronto para aceitar um não como resposta. Às vezes, o maior incentivo que podemos dar não é o palco, não são os aplausos, não é a exposição, é o acolhimento silencioso. É criar um ambiente seguro onde a pessoa possa ser quem ela é, sem a pressão de se encaixar nas nossas expectativas de como o talento deve se manifestar. O nosso papel é construir pontes, não holofotes. E a base de toda ponte é o respeito pelo terreno de cada um. Obrigado por me ouvirem. Se essa reflexão fez sentido para você, compartilhe com outros educadores. Vamos juntos construir uma educação mais inclusiva e empática.